Vamos fazer o gráfico aqui de uma função, de uma parábola, né? Então, aqui no GeoGebra, y igual, fazer uma parábola aí qualquer, assim, sem muita pretensão nenhuma aí. Vamos fazer uma parábola, por exemplo, 5 menos 3x, e não mais, não, fazer menos, acho que menos vai ficar mais interessante para a gente aqui, menos x ao quadrado, né? Então x ao quadrado, aqui ó, opa, olha lá, aqui essa função, tá vendo? Só que ela ficou pro lado de cá, eu tava querendo que ela ficasse para o lado direito, então vamos trocar esse sinal aqui de menos, vamos pôr mais aqui, peraí, olha lá. Mas eu acho que ainda tá pouco, eu queria que ela ficasse um pouco mais assim para a direita. Então vamos dar mais uma incrementada. Talvez se a gente pegar e tirar esse 5 aqui, puser um número menor um pouco, talvez um 1 aqui já fica interessante também. Olha lá. Ou se você quiser começar do zero, que acho que essa vai ser minha ideia. Minha ideia era essa aí. Vou tirar esse 1 aqui e vou pôr 0 no lugar dele aí, beleza? Olha lá. Mas está meio baixo aqui, meio pequena amplitude, né? A gente podia dar uma incrementada nisso aí. Então vou mudar esse 3, vamos botar aqui um 8. Olha lá. Ixi, mas assim exagerei. Ficou exagerado, ficou muito grande. Também não é tudo isso não. Era 3, vamos então fazer mais devagar. Você vai mexendo devagar. 4, ó, já ficou bem interessante, olha lá. Mas tô achando que é meio pouco, ainda precisava fazer um pouco, vamos pôr um 5. Agora tá bom, chega aí, tá ótimo, tá vendo? Então agora nós vamos pegar, só dar uma ampliada, eu vou copiar essa figura aqui pra gente pegar e trabalhar, mostrar nessa figura a ideia da derivada para você. E agora eu também preciso fazer outra, eu quero fazer outra com, porque essa aqui fez com concavidade negativa, fazer uma de concavidade positiva também, né, certo? Vamos fazer já, mas vamos fazer uma de cada vez para não bagunçar o coreto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena parada aqui agora vamos fazer uma parábola de concavidade positiva. Então vamos trocar aqui o menos x ao quadrado por mais. Vixe, a função sumiu. Ficou assim, mas tá vendo aí? Vamos pegar aqui, eu estou com a ideia agora de fazer uma parábola aqui com cavidade positiva, mas a gente precisa pegar e posicionar ela que eu estava querendo posicionar no primeiro quadrante. Então acho que nós temos que fazer aqui, trocar esse mais 5 e pôr menos 5. Veja que já deu uma melhora. Agora vamos colocar, em vez de 0 aqui, vamos subir um pouco, aí vamos pôr um 2, por exemplo, aí. Ixi, agora não estou enxergando, olha lá. Um 2 melhorou um pouco, parece. Mas veja que está dando ainda 4 negativo. Quero pôr ele para cima, aqui assim, para o lado de cá, para cima, aí do lado do y positivo. Vamos pôr então aí um 5. Olha lá. Mais um pouco então. Opa. Ai, um 6. Então você vai ajustando aí para deixar de acordo com o que você deseja fazer, né? Mas vamos pegar e mudar um pouquinho esse, em vez de ser 5 aqui, vamos pôr um 4. Vamos ver como é que fica. Epa, agora passou do ponto, ficou em 2 aqui. Vamos diminuir um pouco aqui, então aqui ao invés de 6, vamos pôr um 4. Opa, agora já ficou bem mais arrumado, na ideia do que o professor já estava querendo aí. Tá bem interessante, acho que pode deixar assim até. Olha lá, tá bonita a função. Vamos pegar as duas figuras que nós fizemos ali, vou fazer uma só de cada vez, imagem da biblioteca. Vamos inserir a figura aqui, ó. Esta, cadê? Essa aqui, concavidade negativa, essa aqui. Então aqui, o que é a ideia do professor, João Carlos? Eu quero mostrar para você a questão seguinte, que a derivada, essa questão da derivada que fala aqui, a derivada, ela indica a taxa de variação da variável y devido a uma variação na variável x. Então a ideia da derivada é você fazer uma análise de quanto que sobe, porque o y
O y é aqui, ó, né? O y é aqui. E o x é aqui. Então, se eu fizer uma variação no x, vamos supor que eu pego e vejo de 0 até 1. Então, se eu pego o x inicial 0 e o x 1, de quanto que vai variar o y? Bem, você pode ver de quanto que vai variar o y. O y estava no 0 aqui, ó, nesse ponto. E quando o x for 1, ele vai ter esse valor aqui em cima. Então, o y vai ser esse número aí, 4. Então, essa variação no y aqui, ó, esse delta y, quando eu faço uma variação no x. Eu fiz uma variação no x de 1 unidade e o y foi de 0 para 4. Deu 4 unidades de variação. Tá vendo aí? Agora veja que interessante, se eu pegar mais uma unidade do x, agora aqui, vamos olhar aqui, eu vou marcar aqui, do 1, se eu pegar a variação do x indo do 1, que ele está aqui neste ponto, e o x vier a ser o 2, veja lá para você ver, o y vai ser 6. Veja que a variação no x de uma unidade mais indo de 0 para 1, faz o y variar 4 unidades. Agora, se o x tem uma variação de 1 unidade, mas indo do número 1 para o número 2, muda completamente, porque agora a variação no y foi de apenas 2 unidades. Do 4 ele foi para o 6. Quer dizer que a variação no y está diminuindo no segundo passo que eu peguei. Se eu pegar de 2 para 3, vamos pegar agora de 2 para 3, né? Um delta x aqui indo de 2 para 3. Aqui o delta x, esqueci de pôr aqui esse delta x azul, né? Então aqui foi de 1 para 2. Esse roxo foi de 0 para 1. Esse vermelho já é de 2 para 3, né? Agora de 2 para 3, o y ele estava aqui nesta posição aqui. Quando eu pego o x igual a 3, o y fica nessa posição. Qual a variação dele? 0. Ele estava 6 e ficou 6. Você fala, puxa, deu 6 de variação? Não, deu 0. Deu 0 de variação. Deu 0 de variação. Você fala, não acredito, professor João Carlos. Agora, se eu pegar uma variação de meia unidade, não de uma unidade no x, aí vai ter uma variação no y, porque vai aquele valor lá, não sei quanto, a gente teria que ter o valor, não tem exatamente, né? O vértice da parábola. O vértice da parábola é menos b sobre 2a, mas certo? E depois, se eu pegar, vamos pôr em verde agora, de 3 para 4, o delta x de x igual a 3 para x igual a 4, que também é de uma unidade, veja que eu estou pegando passo de 1 em 1, o que acontece com o y? Começa a diminuir, ele estava aqui, né, em x igual a 3, em x igual a 4 ele veio para cá, ele vai ter um delta y agora em verde, negativo, porque é 4 menos o 6, então isso vai dar menos 2, ele decresce, ele diminui, você vê que interessante, né? Então é essa ideia de variação, de estudar a variação de uma função que é chamado de derivada. Você fala, meu Deus do céu, só isso, professor João Carlos, só isso é fácil, mas chega a doer de tão fácil que é. Entendeu? Essa é a ideia de derivada. Eu vou estudar como é que é a variação, se y, como é que fica, quando eu faço variações padronizadas no x. Então você vai fazendo de 1 em 1 aqui na parábola, você vê isso aí, ó. De início estava crescendo bastante o y, 4 unidades, depois foi crescendo menos, não cresceu, deu 0 de delta y, e aí começa, em vez de crescer, começa a minguar, começa a diminuir. Vamos ver agora de 4 para 5. Vamos pôr com outra cor aqui, estou meio sem cor agora. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu não vou pôr preto, não, senão não vai dar um bom destaque. Vamos achar outra cor aqui, ó, um dourado. Então agora vamos fazer em dourado agora aí. Aqui, ó,
estava nesse valor aqui, esse ΔX aqui de 4 para 5. ΔX de 4 para 5, o Y era 4 e vem para 0. Então dá de novo o que? Um decrescimento, ela diminui, ela encolhe. 0 menos o 4 vai dar um decréscimo. Se o ΔY é negativo, ela minguou, encolheu, né? Você vê que interessante. Então, fazer o estudo da variação da função y em função, né, em relação a uma variação em x, isso é a derivada. Então, você vai olhar isso que a gente está fazendo aqui, ΔY sobre ΔX para cada um dos pontos, dos interpontos, ou dos intervalos aqui, ó. Então, nós vamos pegar, vamos fazer agora aqui, esse aqui, ó. O primeiro, né? Ih, rapaz, nós pusemos em laranja, mas tinha que ser em roxo. Eita, ferro. Deixa eu apagar aqui. Puxa vida. Mas vou falar, é difícil. Realmente é complicado, viu? Era em roxo, não pôs em laranja. Mas... Então esse primeiro ΔY aqui, agora corrigindo, pondo em roxo, ele foi 4 menos o 0. Então deu 4, né? Positivo. Então vamos pegar, nós temos aqui o ΔX e o ΔY em roxo primeiro, né? ΔY dividido pelo ΔX. Esse aqui é de 0 até 1, né? Certo? Então de 0 a 1, de 0 a 1, ele deu aqui 4. O ΔX é 1, porque 1 menos 0 é 1, então deu 4. Agora o segundo, que foi em azul, vamos fazer aqui, ΔY de 1 até 2, né? Dividido pelo ΔX de 1 até 2, aqui 2 dividido por 1. O ΔX é sempre 1, porque nós estamos fazendo de passos unitários, de 1 em 1. Né? O padrão aqui está sendo usado de 1 em 1, que é um padrão bastante bom. Fazer de 1 em 1, né? De unidade em unidade. Agora, o outro que foi em vermelho, que foi aquele ali que não deu nada de crescimento. 0, né? Então aqui o outro aqui em vermelho, vamos pôr aqui ΔY, esse vermelho foi de 2 para 3, então 2 para 3, esse aqui deu 0, né? O vermelho deu 0 dividido pelo 1, deu 0. Depois nós fizemos em verde, que foi de x igual a 3 para x igual a 2. De x igual a 3 para x igual a 4, né? Então o ΔX é sempre de 1 em 1. E o ΔY de 3 para 4 deu negativo. Ui! Deu menos 2. Deu menos 2. Então, como é o menos aqui no numerador, você tem que pôr parênteses assim. E menos 2 por 1 vai dar menos 2. E o último em dourado, né? Pôr aqui do lado. ΔY de 4 para 5. Dividido pelo ΔX de 4 para 5. O ΔX é de 1 em 1. E o ΔY também deu menos 4. Põe o bicho entre parênteses aqui. Dá menos 4. Então você vê que vai crescendo, depois zera, depois diminui, começa a regredir. Então o estudo aí para cada função que você pegar vai dar um resultado diferente.